Qual foi a última vez que você pensou, bom, eu queria que isso acontecesse em outra data, porque hoje eu estou em estado de feia? O meu nome é Marina Mels e o meu foi no dia da abertura do meu novo escritório, em que eu tava tão cansada e ainda tô um pouco afônica, ainda tô rouca, que eu não consegui nem pensar. Não consegui pensar na roupa, não consegui pensar em como eu estaria, não consegui pensar em nada. O que aconteceu? Não tem uma foto que eu me gosto. E o meu nome é Larissa Guerra e basicamente isso tá acontecendo todos os santo dia, porque assim, eu descobri que eu odeio a minha personalidade no inverno e ela está afetando diretamente a minha relação com o meu corpo, com as minhas roupas, e eu acho tudo horrível, tá, assim, eu estou feia. A única coisa que salva na minha vida é o meu cabelo, inclusive hoje deixei ele solto pra gente gravar, porque a única coisa, assim, é o último bastião da dignidade da minha pessoa. Bom, assim, né? A vida não espera o corpo ideal para acontecer. A personal stylist e criadora de conteúdo Nana Fernandes publicou essa frase seguida de várias fotos deliciosas de férias. E eu e a Marina estávamos, na mesma época, falando sobre como nos sentíamos olhando os registros de alguns momentos do Donas, e mesmo que esses registros sejam lindos, absolutamente lindos, eles são carregados de simbolismos de como nós nos sentíamos quando eles foram feitos. Hoje, o nosso papo de amigas vai ser sobre autoestima e o tempo das coisas. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Bom, era uma celebração muito importante. Os 6 anos desse podcast, a chegada a 400 mil plays de um programa independente feito com muito amor, muito suor e muita compreensão da amiga quando a outra aqui tá bem louca e tem que ficar desmarcando gravação. Era um dia todo, entre melhores amigas, a nossa maquiadora favorita que faz maravilhas pela nossa autoestima tava lá. A gente tava numa casa onde a gente já recebeu muitas ouvintes, num dia de sol maravilhoso que se a gente tivesse encomendado não tinha saído tão bonito. Nossas roupas eram das nossas marcas favoritas, pensadas para aquele momento, e nós estávamos sendo fotografadas por uma dupla de fotógrafos com quem a gente sempre sonhou em trabalhar. Pois é, tudo parece um sonho, né? No dia que a gente viu esse post sobre a vida não esperar o corpo real para acontecer, da Nana Fernandes, a gente estava justamente vendo o defeito em absolutamente tudo que a gente via nessas fotos. Enquanto as pessoas para quem mostramos viam o amor entre amigas, duas mulheres sendo felizes, nós víamos no Zoom todos os defeitos que estavam nos desagradando. E não era nas fotos, porque, pelo amor de Deus, as fotos são lindas, mas era em nós mesmas. Exatamente. Racionalmente, alguns dias depois, a gente conseguiu ver beleza nesse momento. A gente conseguiu valorizar as mulheres que nós fomos e que estavam lá vivendo aquelas fotos. Mas também a gente ficou se perguntando muito como, apesar de tudo que a gente sabe, de toda a consciência que a gente tem sobre pressão estética, sobre patriarcado, sobre tudo isso que a gente fala tanto, lá no fundo a gente ainda sente essa frustração. E aí, como boas pessoas que gostam de expor que nada é tão límpido quanto o discurso, a gente resolveu conversar sobre isso abertamente, como a gente fez no WhatsApp, para falar um pouco desse sentimento de frustração. Não é mesmo, Larissa Guerra no inverno? Frozen Larissa Guerra. É mesmo, a princesa Elsa não habita em mim e ela não let it go. Porque, menina, olha, eu vou te contar. Na verdade, assim, se eu parar pra pensar, eu acho que este ano todo, pra mim, está sendo um ano muito difícil nessa relação minha com o meu corpo. Por N motivos. Mas, agora que o inverno chegou, a coisa piorou. Bateu. Piorou. Bateu muito. Começa que, assim, o bronzeado tá indo embora. Né? Não, e se aí, tá indo embora ainda, tu tá no lucro pra caramba, que o meu já foi assim 20 anos atrás. É porque eu fui pra praia em março só, né? Eu só fui pra praia em março. Tá, então, quando tava todo mundo de férias, eu tava trabalhando, depois que eu saí de férias. E aí eu aproveitei, 6 dias da praia pra pegar todo o bronzeado de meses de verão. E agora ele está desaparecendo. Daí eu olho pras minhas pernas e fico assim, meu Deus, eu tô ficando verde? Como é que pode? Eu tô pálida, assim, coisa horrorosa. E o bronzeado é uma das coisas que eu gosto muito em mim, assim. É recomendável pela Organização Mundial da Saúde? Não, claro que não, né? Mas assim, eu gosto de ser uma pessoa bronzeada. E aí, o frio, ele me deixa absolutamente rabugenta, introspectiva.
é horrível pra mim, assim, horrível. Amanhece 7 e pouco da manhã, 5 horas da tarde já tá escurecendo. Eu tô indo dormir 8 e meia da noite todos os dias, sabe? Porque eu não tenho carisma, não tenho disposição pra nada. E eu sinto que isso também está afetando a forma como eu me relaciono com o meu corpo. Porque aí eu vou treinar? Eu vou, mas eu treino tipo, ai, que saco, tá frio, putz, sabe? Então eu estou nesse momento, assim, tá difícil. Então, essa relação que você tem com o inverno, eu tenho com o nublado. E tem feito um dia Sim, e aí nublado tem mais atrás do isso ainda, outro. né? É. Gente, não tem condição, assim. Não existe condição. Eu tô me sentindo, assim, eu tô numa fase que eu tô me sentindo tão pavorosa. É muito engraçado, assim, porque meu episódio passado, olha como a gente é contraditório, não é mesmo? No episódio passado eu tava falando sobre sentimento de interessância. E aí é muito louco, porque hoje a gente tá falando do outro lado da gangorra, que é assim, na mesma medida em que eu tô me sentindo interessante, eu tô me sentindo feia. Entendeu? É mais ou menos a mesma coisa, porque daí eu tenho a sensação de que eu tô me dedicando tanto às coisas criativas, intelectuais, a realizar outras coisas, que eu não tô conseguindo equilibrar com essa coisa que faz a gente se sentir bonita, que é olhar para o espelho e ter uma boa perspectiva sobre o que a gente vê, que é cuidar do cabelo, que é estar bronzeada, que é as roupas estarem caindo bem. Aí eu tô naquela fase que eu tenho várias roupas que tem que ajustar e eu teimo em usar elas assim. Então eu tô sempre mulamba, entendeu? Eu tô sempre uma coisa Uhum. assim, tipo, falta uma pence numa calça, falta uma bainha na outra, daí eu fico irritada porque eu não tô tendo tempo aí na costureira, daí eu vou lá e corto, daí, sabe? Tô numa fase que eu não tô conseguindo fazer a atividade física do jeito que eu gostaria, o que também mexe muito com a autoestima, né, com a nossa autoestima, que a alimentação tá toda mambembe, porque daí é isso, aí é um corre maluco, e aí a gente se alimenta mal, e aí a gente começa o frio, aí a gente tem vontade de comer coisa que dá aquela aquecida no coração, que dá aquela sustância, entendeu? Aí eu tô, tipo, fugindo do plano alimentar, uma coisa atrás da outra, comendo lactose, que nem uma louca. E aí é isso, aí a coisa enfim, vai Não, e tudo se vira uma tornando desculpa pra isso abrir uma tudo. garrafa de vinho. Eu tô aqui bebendo, entendeu? Eu tô bebendo, Então, eu inclusive. quase peguei, tá? Mas daí eu pensei, nós vamos falar disso nesse episódio, vai ser muita hipocrisia. Ele tá me chamando de hipócrita só pra constar. Não, eu quis evitar, assim. Não, gente, eu tô num momento, assim, realmente muito, muito difícil. E aí, nessas fotos do Donas, pra mim, o que bateu muito foi que a gente queria muito fazer. A gente fez das tripas coração pra fazer, assim, em termos de agenda, em termos de disponibilidade, em termos de grana, em termos de tudo que a gente tinha. E é isso, as fotos ficaram muito bonitas. Eu postei outro dia no Donas uma nossa que a gente não gostou, mas postei nos stories, que aí postei e sumiu. Uma que a gente não gostou muito, mas eu postei, e aí as pessoas, ai meu Deus, que foto linda, olha, fotos novas. E eu pensando, olha pro meu braço, que coisa horrorosa. Olha essa pose toda esgrunhada, entendeu? Então, não sei, me bateu muito, assim, eu acho que aquela sensação daquele dia me acompanha desde aquele dia, assim, não foi uma sensação Nossa. que, sabe, passou, assim, não, eu Uhum. já estava não me sentindo confortável com o meu corpo antes. Naquele dia, como teve registro, isso ficou ainda mais evidente e se mantém assim. Quando é que eu vou sair desse ciclo? Sei lá. Eu não sei também. Eu não sei. E nesse dia eu também. E eu olho para essas fotos e me dá, assim, 35 tipos de desespero. E assim, eu tenho tido uma relação esse ano zero linear, assim, com o meu corpo, né? E aí as pessoas às vezes dizem, nossa, você emagreceu. E, gente, a percepção que eu tenho é completamente oposta, sabe? Porque eu percebo nas minhas roupas. Eu não me peso, assim, desde o começo do ano, sabe? E ano passado eu passei o ano inteiro, assim, sem me pesar, porque eu não queria que isso também se tornasse mais uma questão no meio de todas as coisas que eu tava lidando e tendo que enfrentar, assim. Mas agora eu fico. E aí eu acho que junta um outro fator, que é o fator: eu estou envelhecendo. Eu tenho 37 anos, e aí eu olho o meu rosto, meu Deus, o meu rosto tá caindo, sabe? Eu olho a minha barriga, tipo,
meu Deus, eu não consigo perder 1 centímetro de barriga, o que está acontecendo? Claro, o que está acontecendo? Eu tô tomando vinho, eu tô comendo pão, eu tô sendo feliz, né? Ou tentando, pelo menos. Mas tem essa sensação, assim, e eu lembro que eu eu tava muito desconfortável com o meu corpo quando a gente fez aquelas fotos, porque eu estava também no auge da minha TPM. Eu lembro que eu falava pra ti assim, meu Deus, eu tô um baiacu de inchada, cara, tipo, não, sabe, tá tudo desconfortável, e a roupa belíssima, tipo, tudo lindo, tudo, sabe, não era sobre isso, assim, era sobre como eu estava me sentindo. Então, vejo um pouco dessa forma, e aí uns dias depois, né, a gente deu uma Ah, e a respirada, gente assim, deu uma choradinha quando você escreveu e aquele a texto, gente eu dei deu uma uma choradinha. choradinha, porque eu mandei, eu e a Marina ali reclamando, e aí eu mandei pra Marina assim, olha, amiga, eu tô aqui pensando o quê? A gente tem que levar em conta que quando a gente fez as outras fotos, a gente tirou um final de semana inteiro pra isso. A gente foi para um Airbnb na praia, a gente foi para um Airbnb lá no Campeche, que era inverno, que era gostoso. Ainda tinha aquela coisa de pandemia, de cuidados e tal, mas a gente tava assim num grupinho super pequeno de pessoas com a agenda de um final de semana inteiro totalmente dedicada para isso. E a gente, sabe, tava ali, e ainda assim eu lembro que a gente também não se sentiu exatamente maravilhosas quando a gente viu pela primeira vez as fotos. A gente foi depois gostando, assim. E aí eu lembro que eu te falei de que, cara, é admirável que com a régua de exigência que a gente tem com nós mesmas, que a gente tenha se proposto a fazer essas fotos sabendo que a gente teria pouco tempo, que a gente fez tudo na correria, que a gente, sabe, tipo, até o começo da semana ali a gente mal tinha pensado nas roupas que ia usar, em como ia fazer e tal. E eu acho que a gente também confiou muito nas pessoas, que são pessoas que a gente adora, e sabia que essas pessoas iam trazer esse olhar de generosidade pra gente, que a gente não tava tendo com a gente mesma, Sim, né? sim, super. E aí eu olhei para aquelas fotos e falei, cara, eu olho para essas fotos e eu enxergo a minha melhor amiga que tá num momento lindo da vida, que mesmo neste momento lindo passou por trocentas coisas dificílimas nesse começo de ano. Eu olhei para mim e vi também, tipo, cara, olha as coisas que eu passei, assim, sabe? Tipo, se um dia eu contar melhor, assim, e para as pessoas que eu conto, tipo, as pessoas ficam assim, como assim? Sabe? Como assim? Então, eu olho e penso, cara, a gente tá viva, sabe? A gente tá aqui, a gente tá celebrando a nossa amizade, a gente tá. Tudo bem que não é com o corpo que eu queria estar, com o corpo que eu sonhava, mas estamos aqui, assim, e aí eu consegui transformar o meu olhar para essas fotos num olhar mais de celebração da vida e da nossa amizade e do Donas, assim, e aí eu acho que as coisas assentaram melhor para mim. Ah, é muito bonito. Eu quero, antes de fazer um comentário que eu quero fazer, que eu preciso fazer, eu acho que é massa, ao mesmo tempo que é doído pra gente, mas assim, é massa a gente falar sobre isso, porque a gente viveu o auge do body positive como discurso, né? Uhum. De que assim, cara, a gente não podia falar que a gente estava incomodada com como a gente estava se sentindo. A gente não podia falar que, cara, nossa barriga estava incomodando naquela foto. Não podia falar que. Não podia fazer como eu fiz, que foi dar um zoom numa maldita celulite que eu tenho no braço que não sai de jeito nenhum e te mandar dizendo, cara, eu não vou postar essa foto nunca, olha essa celulite no meu braço. Então, eu acho que é importante também a gente poder falar sobre isso sem essa autocobrança de que a gente Uhum. tá incentivando alguém a se odiar, ou que a gente tá fazendo o contrário. A gente tá dizendo que amar o seu próprio corpo e amar quem você não é linear. Tem momentos da nossa vida em que a gente se sente duas baita gostosa. E a gente se manda foto, e a gente manda foto de calcinha, e a gente fala, cara, olha minha bunda hoje, eu tô maravilhosa, meu Deus, que sorte de quem, a sorte da pessoa com quem eu me encontrar hoje, que vai ter o prazer de olhar para essa minha cara linda. Em outros momentos, como a gente tá vivendo, a gente não tá com autoestima boa, e tá tudo certo, Uhum. sabe? E tipo, a gente não lida mais com isso como se fosse, a gente sabe, o Bruno ouviu uma frase outro dia que a gente ficou conversando um tempão sobre, num filme, que era, fase ruim também acaba. E eu acho que a Sim. diferença é que a gente tá nesse momento com uma autoestima que não é a que a gente costuma ter,
mas a gente tá consciente de que vai passar. De que é uma fase que vai passar, que logo a vida vai se encarregar de, enfim, colocar as coisas no lugar, logo o verão vai chegar, logo vem a primavera, e vai passar. Mas eu acho que é importante que a gente também se dê o direito de falar que não tá tudo bem. De que a gente não tá se sentindo bem. E a gente ter essa liberdade é muito importante. Então, primeiro ponto, quando a gente tá falando assim, minha barriga tava enorme, meu braço tava não sei o quê, a gente não tá sendo gordofóbica, a gente não tá sendo nada. Até porque, pelo amor de Deus, né? Mas a gente tá só dizendo que é possível. Assim como a gente, por muito tempo, falou, não, porque a gente precisa aceitar algumas coisas do envelhecimento. E aí, de repente, a gente se vê pensando, botox, será? E tá tudo certo. E é bom a gente admitir isso, e é bom a gente falar isso em voz alta, e é bom a gente... Pra mim é muito bom seguir pessoas, ouvir pessoas que também têm momentos ruins e que falam sobre esses momentos ruins e que admitem que, cara, eu queria mudar, eu queria não ter barriga, eu queria... E tá tudo certo. Então, acho que esse ponto é importante. Coisa assim, uma coisa que quando eu falo, assim, sobre, tipo, cara, eu não tô, assim, achando que eu estou no meu melhor momento comigo mesma, e aí as pessoas sempre vêm, nossa, mas você, que é sempre tão segura, que sempre, nossa, que sempre, tipo, tá com o teu corpo e tá se movimentando e tal. Sim, acontece. Deixa eu te contar um segredo, sabe? Depois tipo, acontece, cara, não eu posso ser uma pessoa com um certo nível de autoestima e de autoconfiança um pouquinho acima da média, às vezes um pouco delirante até, mas eu tenho também os meus momentos de insegurança, de fragilidade, de achar que, hoje eu não tô legal, sabe? Não é tá um maldito rolando. recorte que você sabe que eu vou botar no das redes sociais, né? É isso. Exato. É um maldito recorte. E assim também, eu tenho muitas amigas mais velhas, né? E também tenho percebido elas indo atrás de procedimentos e fazendo coisas. E aí eu fico pensando, cara, será que eu deveria estar fazendo alguma coisa? Porque assim, eu parei de fazer muita coisa que eu fazia por questão de grana, né, gente? Morar numa cidade maior, morar sozinha, separar, etc. É tudo caro. Então, tipo, hoje em dia, assim, comprar um produto de skincare já é um luxo pra mim. É tipo, é o luxo do mês, o que eu vou comprar, sabe? Tipo, é meio que nessa linha, assim. Então, daí ontem ainda teve essa, né? Ontem, maldito tédio. E daí eu comecei a olhar fotos do Facebook. E achei uma foto minha de quando eu tinha 22 anos, com um colágeno, mas um colágeno, sabe? Tipo aquela pele brilhando. E assim, naquela época bebia mais que um chevette, sabe? Dormia pouco, bebia mais que um chevette, trabalhava que não uma condenada, fazia faculdade e tava assim, glow na pele, né? Mas 22 anos, gente. Bota 15 anos depois na conta e vê o resultado, assim, sabe? Eu acho que tem um pouco disso. E hoje de manhã também eu até mandei pra Marina um post que me deixou extremamente aflita, assim, é uma reportagem do New York Times, tá no Instagram, falando sobre mulheres mais velhas e distúrbios alimentares, que eu, assim, confesso que eu nunca tinha parado para pensar a respeito, nunca tinha visto ninguém falando a respeito, e eu fiquei assim, tipo, meu Deus, sabe? É isso, a gente vai envelhecer talvez lidando com essas questões, e a gente sente que é aquela máxima que volta e meia a gente fala aqui, de que parece que nunca é suficiente, né? A gente pode fazer milhares de coisas que nunca vai ser suficiente. Então, mas será que a gente não lida como, sinônimo o suficiente e o estável? Porque assim nunca vai ser estável, entende? A gente talvez tenha uma expectativa de que essa suficiência seja o platô a partir de agora eu vou me sentir maravilhosa todos os dias da minha vida. E talvez a suficiência seja entender que vai ter momentos em que você vai estar se sentindo maravilhosa e vai ter momentos que você vai estar se sentindo mal. Uhum. Sabe? Então, não sei se talvez a gente não tenha uma má interpretação. Mas o que eu queria falar, que eu acho que é muito importante falar, que você falou ontem sobre uma questão muito importante que tem muita relação com a autoestima, que é a caceta da TPM. Porque o meu ciclo, ele tem pacto com o Google Agenda. Entendeu? Ele se alinha.
É uma coisa muito impressionante, assim. Eu tenho algum compromisso que eu penso assim, não, nesse dia, fotos do Donas, evento do Donas, todos os eventos do Donas, eu e você estamos ou na TPM ou menstruadas. E a gente olha antes, isso é o que eu fico mais puta. A gente olha antes, a gente vai lá no aplicativo, vamos fazer esse fim. Gente, quando eu falo do evento do Donas e vocês acham que é simples de fazer, tem que ser uma configuração astrológica que a Larissa confie. Tem que ser. Não pode ser em Mercúrio retrógrado, sabe? Começa assim. Tem que ser. O ciclo menstrual. Que a gente toma esse cuidado com a gente mesma. Isso é um autocuidado. A gente olha pra nunca dar certo. A nossa menstruação atrasa. Assim, a gente marca com 2 meses de antecedência. Ela vai começando a se aproximar do dia. É uma coisa impressionante. É um pacto. Então, hoje também tem muito isso. Tem um dos eventos que a gente fez no Donas que é impressionante, assim. Eu acho todas as fotos desse dia horrorosas. Horrorosas. E eu acho que não é que as fotos são horrorosas. É que eu lembro de como eu tava me sentindo. Sabe? Eu lembro que eu tava me sentindo muito, muito, muito desconfortável, assim. Desconfortável com a roupa, desconfortável. A gente teve, assim, outros momentos em que a gente fez palestra e a gente tava se sentindo muito desconfortável. E aí, assim, não existe carisma que faça aquela foto salvar. Eu acho tudo ruim. Porque eu lembro de como aquilo tava incômodo pra mim, de como, sabe, não era uma situação que tava minimamente fazendo sentido, assim. Então, essa coisa pra mim do ciclo é uma coisa que me pega também. Que é... Não, se eu pudesse, eu só marcaria coisas pros dias do período fértil. Mas é que daí não dá, né, amiga? Que são, sei lá, não 13, dá, 14 exato. menstruações por ano. Não dá pra... Sim, entendeu? Não dá. Exato. Não dá. Então, eu acho, enfim, muito complexo isso de... A gente ter que lidar mais uma camada, né? Dessa coisa gostosa que é ser mulher. Quando você menstrua, que é ser uma mulher que menstrua. Então ficar, sabe, assim, lidando com essa gangorra emocional, assim, e muito louco, porque quando as coisas acontecem e você tá num período de recolhimento, você tá de TPM, você tá menstruada, sei lá, cara, é mais difícil. Não tem, assim, não há outra possibilidade que não viver aquele momento, porque o mundo, a vida não vai esperar pelo corpo ideal, pelo momento ideal do ciclo, mas ao mesmo tempo é mais difícil, assim, e é mais difícil lidar com todas as emoções, é mais difícil gostar da gente mesma, e aí nesses momentos em que você vai receber um reconhecimento, que você vai, de alguma forma, estar em evidência e as pessoas vão estar olhando pra você, é ainda pior, assim como um momento como esse que eu falei na abertura, assim, que cara, eu tô muito cansada, assim, eu tô esgotada, eu não tenho, assim, no dia do evento, eu não me olhei no espelho antes de sair. Eu peguei 2 roupas e falei, cara, é isso aqui mesmo. Eu não tenho paciência mais pra isso, sabe? E aí é isso, e aí a coisa vai piorando, porque daí você já não tá se sentindo bem. Aí se você já tá impaciente, aí você já tá cansada, aí você já não escolhe uma roupa, e aí vira um grande ciclo. Não, complexo. Realmente tá difícil. E agora, especificamente nessa época de frio, assim, eu tenho pavor de roupa de inverno, né? Marina sabe que eu sou a pessoa que fica o inverno inteiro mal agasalhada, porque eu odeio a sensação de estar cheia de roupa. Nasceu pra viver de biquíni, né? Essa é a grande verdade. Nasci pra viver de biquíni, nem parece que morei em Lages até os 18 anos. Só que quando eu morava em Lages, também tem isso. Quando eu ia pra escola no inverno, o que a mãe dizia pra gente botar? Botar o pijama e a calça, né, do uniforme por cima. Eu me recusava, tá? Eu me recusava. Eu ia com aqueles uniformes, aquelas calças, não sei como é que é aquele tecido, mas aquele tecido fininho, andando na geada até o colégio, sabe? Me recuso, eu detesto. E aí, agora, todo dia, me vestir virou uma grande questão, sabe? Eu fico estressadíssima pensando, o que eu vou vestir hoje, porque tá frio. E aí, amiga, na essa é redação minha vida há quente. 36 anos. Olha só que gostoso. Nossa, não, é que no inverno, tipo, no verão eu me visto assim, ó, rapidinho, tranquilo, sem drama, sem estresse. Mas no inverno eu fico, assim, estressadíssima, irritada, tudo me incomoda. E aí eu tenho que pensar assim, que a minha roupa, ela tem que ser uma roupa que eu consiga descascar, sabe? Que nem cebola, assim, porque na redação tem o ar quente,
Tipo, lá vai estar 23, 24 graus dentro da redação, então começa a esquentar lá dentro, tu tá cheio de casaco, tá cheio de blusa, de repente tu tá tirando tudo. É horrível, não tem como. Tipo, sexta-feira eu ia sair pra jantar, eu troquei de roupa, assim, umas 53 vezes. Sabe? Tipo, Sim. e eu lembro que eu tirei fotos ainda, de várias combinações, assim, pra tipo, por que que não essa aqui? Ai, não gostei de tal coisa. Ai, não tá confortável isso. Ai, não consigo mexer meus braços. Não conseguir mexer meus braços de casaco é pior ainda. Assim. Então, eu tenho muito essa queixa. Quem gosta do inverno, pra mim, assim, tá maluco. Adoro. Tá maluco. É isso, é sobre isso. Tá, pra gente finalizar esse grande reclame que é esse episódio, você já deixou de fazer alguma coisa ou não deu, enfim, não se sentiu tão feliz fazendo alguma coisa porque você não tava se sentindo bonita? Ah, quase todos os dias. Ai, amiga, que Não, mas drama assim, eu, hein? não, tô brincando. Mas eu lembrei de uma coisa agora. O dia Ah, do meu casamento. tá, Eu conte também então. estava odiando, tá, Meu o Deus, meu tá corpo naquele dia. belíssima, Nossa, eu olho as fotos. belíssima. Se eu olhar as fotos, eu fico, a minha barriga, olha isso, olha não sei o quê. Ai, não gostei disso aqui. Ai, porque o meu cabelo, tipo, belíssima, assim. Porém, fico ali vendo defeitos, assim, né? Mas, então, aí é que tá. Eu lembro muito bem, tipo, da segunda sessão de fotos do Donas que a gente fez, que eu menstruei de manhã, no dia da sessão de fotos. E tinha fotos o quê? Na praia, de biquíni. E tava frio. E tava E ali nublado. E tava nublado, e a gente não deixou de fazer. Então eu meio que penso, assim, hoje em dia, que eu estou descontente, não tá bom, não sei o quê, eu vou, sabe? Porque eu vou. Tudo bem que eu não esteja, talvez eu não vá fazer uma foto, talvez eu fique mais assim e tal, mas eu não deixo de fazer, tá? Talvez a sensação é de tipo, vai mesmo que não esteja, é como disse a Nana, assim, não deixar de viver, tipo, nunca vai estar perfeito, nunca vai estar 100% tudo correto, tudo certo, milimetricamente pensado e calculado como a gente gostaria, assim. E aí eu lembro que eu também te falei, quando eu falei sobre as fotos e como isso depois bateu de outra forma pra mim, que é isso, eu acho que a gente, no fim, a gente tem que pensar e é da forma como eu tento pensar, que o meu corpo é uma ferramenta de experimentar o mundo, né? E eu gosto de experimentar o mundo, então eu gosto de tratá-lo dessa forma e espero que eu consiga viver as experiências a partir dele, assim. Então, eu tento pegar um pouquinho mais leve comigo. Não sei se faz muito sentido. Pra mim faz super, é isso. É exatamente isso. E acho que o lance é entender que é isso. Dia ruim também acaba. Fase ruim de autoestima também passa. Óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte, óbvio que, né, enfim, tudo isso. E outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é que no mesmo momento em que a gente ficou insatisfeita com o resultado das fotos pra gente, né, que a gente ficou assim, se vendo defeito, se dando um zoom e dizendo, olha meu cabelo aqui, olha meu braço ali, olha minha barriga aqui, a gente tinha uma outra pra dizer, cala a boca, sua ridícula, tá linda, olha aqui, vamos fazer. E aí a gente fez um exercício que eu achei muito maravilhoso, que foi, você começou a me mandar fotos minhas, comentadas, e eu comecei a te mandar fotos suas comentadas. Então, de novo, eu acho que as amigas, a rede de apoio, as pessoas próximas, poderem falar sobre isso e acharem formas de dizer, cara, tu tá se olhando com uma régua muito alta? Cara, talvez você não esteja ok, você não está com a definição no seu braço que você gostaria. Mas olha aqui como o que eu vejo de você, o que eu tô enxergando dessas fotos. Porque é isso, a gente nunca vai se enxergar com a generosidade que as nossas amigas nos enxergam. Então, talvez a gente tenha que abrir um pouco mais o nosso coração sobre não estarmos satisfeitas, sobre estarmos nos sentindo feias, sobre estarmos nos sentindo insuficientes, para poder ouvir esse chamego, assim, sabe? Para poder ter esse retorno que talvez dê uma calmadinha no nosso coração, assim. Então, de novo, ter amigas.
Gostoso demais. Chegamos na nossa mesa de bar, este momento delicioso, e hoje, dia 10 de junho, quero dizer que tem encontro do nosso Clube do Livro. Vamos falar sobre Nós, da Tamara Klink, um livro lindíssimo, nosso primeiro livro de não ficção do nosso clube. E as nossas apoiadoras que estão lá no nosso grupão de fofocas, por favor, se você é apoiadora e você não está no grupão de fofocas, manda um inbox pra gente, porque às vezes passa, tá? A gente acaba deixando passar e aí esquece de colocar lá no grupo, então vem pro nosso grupão que lá sempre rola muita fofoca e muito papo bom. Mas se você está lá no nosso grupo, se você não está, já quero dizer para você que a partir de agora a gente tem uma collab no nosso Clube do Livro. A gente chamou a Stephanie Ceola, que é nossa amiga, a autora, criadora do Pós-Fácil Podcast, um podcast de literatura, para fazer parte desse Clube do Livro com a gente. Então os livros passam a ter também a curadoria da Stephanie. Vai ser assim, um encontro ela vai escolher o livro, no outro a gente escolhe e assim sucessivamente. E ela também vai participar desses encontros e os apoiadores do Pós-Fácil também terão direito a participar do nosso clubinho. Então vai ser muito divertido. E hoje então tem esse primeiro encontro e também hoje quem participar já vai ficar sabendo do próximo livro do encontro que vai ser em agosto, tá? Os encontros são a cada 2 meses. Exatamente, quero lembrar também que se você não leu o livro, ou se você só tem curiosidade sobre o livro, ou se você leu um trechinho aí na internet, viu a Tamara no Roda Viva, que é uma entrevista ótima, a gente já indicou aqui inclusive, vem também, tá? A gente, como é um livro de não ficção, especialmente esse, todo mundo sabe que ela atravessou o oceano, todo mundo sabe que ela cumpriu a jornada dela, então a gente vai comentar sobre o livro. E você pode vir também para comentar, a gente vai falar sobre solidão, a gente vai falar sobre várias coisas que ela traz ali de saudade da relação com o próprio tempo, enfim, várias coisas que ela traz. Então se você não leu o livro, mas quer ter esse momento com a gente, vem também que vai ser bem delícia, estou animada para esse Clube do Livro de agora, até porque a gente concorda, né, amiga? Dessa vez a gente não vai tretar como a gente tretou no clube anterior sobre o de 4. Então é isso, fica com a gente. Se você quiser se tornar apoiadora a partir de R$5 por mês no apoia.se/donasdapetoda, lá tem todas as informações. Se você não é apoiadora e não tá podendo ser apoiadora agora, tá tudo certo também, segue a gente lá no @donasdapetoda, avalia na plataforma que você tá ouvindo, compartilha o episódio, tudo isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas e a multiplicar esses nossos papinhos e desabafos por aqui. Vamos nas suas dicas, Larissa Guerra? O que você anda lendo, vendo, ouvindo? Vamos. Conta pra mim. Então, hoje eu terminei de ler um livro chamado Casa Vazia, de uma escritora mexicana chamada Brenda Navarro. Uma história de 2 mulheres, uma queria muito ser mãe, a outra não queria ser mãe, e aí eu não posso contar muito além disso, tá? Essas histórias, elas se cruzam de uma forma muito surpreendente. Um livro, assim, forte, tá? Pesado, assim, em alguns momentos, muitos momentos, inclusive. Mas recomendo, gostei muito da leitura. E aí eu falei pra Cris, até pra minha amiga, eu falei, olha, acho que eu leio tanto livro de maternidade, de mulheres que são mães de uma forma muito traumática, que eu acho que por isso que isso ajuda no meu argumento de não querer ter filhos, assim, sabe? Você continua com medo da gravidez na adolescência, né, amiga? Continuo. Quase 40 anos com medo de engravidar na adolescência. E assim, eu nem beijo na boca, né? Então, não sei do que tenho medo. Mas enfim. E aí, quero fazer um merchan, tá? Porque semana que vem, dia 17 de junho, a gente estreia um podcast na 0 Hora, no jornal onde eu trabalho, que é um projeto no qual eu estou trabalhando já há alguns meses, um podcast de True Crime. O que eu fiz nesse podcast? Eu coordenei, tá? A minha voz, ela vai aparecer só no final do episódio com os créditos, mas é um podcast de True Crime contando a história dos crimes cometidos pelo serial killer chamado Maníaco do Cassino, que matou 7 pessoas, deixou uma pessoa paraplégica, tetraplégica, na verdade, no final dos anos 90, na região ali de Rio Grande, que é uma região do litoral sul gaúcho, tá? É uma história chocante, é uma história de muitos erros de investigação, de uma história assim de que tu fica, meu Deus do céu, como é que pode isso ter acontecido 25 anos atrás, assim.
E é um trabalho de reportagem muito minucioso do Fábio Schaffner, do meu colega, um colega que me ensina muito todos os dias, assim, um repórter tem muitos anos de estrada, um cara muito massa de trabalhar. Então eu estou mega orgulhosa disso e dia 17 estreia no Spotify, no YouTube. E quem é assinante de GZH, porventura, se for assinante, no dia 16 vai estar liberado todos os episódios com conteúdos especiais, vídeos, arquivos da época. É um trabalho, assim, muito legal. E um trabalho, sei lá, tem umas 20 pessoas envolvidas. A gente tá enlouquecido, assim. Então, espero que gostem. Gente, o teaser já conta tudo, tá? Tá realmente muito incrível. Eu tô muito curiosa porque o teaser tá bafo, bafão, bafone. Estou curiosa e tem muita gente que gosta de True Crime. Então, ouvintes do True Crime, Exato. Vamos lá ouvir, tá? Eu vou indicar 2 coisas levinhas, porque assim, as últimas semanas, né, elas não foram para fracos. Então eu vou indicar a nova temporada do Papo de Segunda, do GNT, que é um programa que eu já indiquei 58 vezes, que eu adoro, que tá numa fase muito boa. De novo, né, como o elenco quando era com o MCD Fábio Porchat era incrível e agora tá tão incrível quanto. Então, acho que vale super a pena. Eles estão tendo papos muito divertidos e engraçados. Eduardo Sterblich é um monstro, né? Assim, eu acho a eu perspectiva... tenho um crush muito forte nele, tá? Eu nem tava falando de crush, mas... Não, mas assim, eu acho que eu nunca falei sobre isso, mas eu tenho um crush nele porque ele é muito aquele cara palhacinho que quando vê você tá assim, apaixonado. KKKKK, E de repente, quando... Niki KKK, Niki. já é. Então, tenho gostado muito, tá muito, muito, muito bom. O outro integrante que também entrou agora é o Russo Passapulso, do Baiana System, também tem uma perspectiva bem interessante. Teve um episódio recente que foi sobre amizade entre homens e mulheres e foi muito bonito. Eles se emocionaram e tal, foi bem legal. Então, Papo de Segunda eu adoro, né? É uma coisa que um programa que eu adoro ouvir, então... Se você tem Globoplay, ele está na Globoplay. Se você não tem Spotify, tem corte no YouTube. E várias formas de acompanhar. E o outro é um vídeo. Eu não sei como é que é a vida de vocês, a vida de quem não tem esse vício, mas eu sou viciada em fofocar sobre a casa dos outros. Eu adoro ver a casa de pessoas aleatórias. Eu sou a pessoa que fica andando, quando vai em cidade diferente, assim, fica andando em bairro residencial e olhando pra cima pra ver assim... Aqui a tendência é várias cortinas assim, várias luminárias assim. Adoro, né, em casa de bairro de rico. A Larissa tem essa coisa também. Eu sei. E é tipo assim, você escolhe um bairro que tem umas casas bonitas, e aí fim de semana não tá sem nada pra fazer, vai dar uma caminhadinha naquele bairro, só pra imaginar como é que a pessoa vive, como é que é aquela casa por dentro. Então eu gosto muito. E tem um canal de YouTube que eu também gosto muito de decoração, que chama Life by Luffy, que é de um influenciador que vai em casas, enfim, de pessoas relativamente comuns, para conhecer as histórias por trás dos móveis, por trás da casa, por trás da decoração. E tem um episódio recente que a Larissa vai rir, porque o episódio é muito casa brasileira, que é uma casa com afeto artesanal, alma brasileira e cheia de boas ideias. É muito minha cara, né, gente? É meu tipinho 10 de 10. Que mostra a casa do Antônio e do Daniel, que é uma casa com muito artesanato, mas de muito bom gosto, assim, sabe? Aquela casa de muito bom gosto. Não é um apartamento grande, não é um apartamento cheio de 9 horas e grandes investimentos, mas é uma casa belíssima. Então, eu gosto muito do canal e eu gosto muito especialmente desse episódio que eu vi na semana passada, gostei também. É isso, gostei das dicas. Acho que eu vou colocar esse canal pra ficar olhando casas agora. Ai, gente, eu adoro fofocar a casa dos outros. É tipo a fofoca do carrinho do mercado. O que essa pessoa vai fazer com um abacaxi, um Vanish, salsinha? O que essa pessoa acha que tá fazendo? Como é que eu vou saber o que ela vai fazer? Ontem eu fui no mercado aqui e aí tinha várias pessoas comprando salsão. E eu pensei, nossa, as pessoas compram salsão aqui. Eu achava que era mais eu, assim, que era muito obcecada por comprar, mas é que tá frio, né? Época de sopa, né, amiga? Sopa. Caldo. Total. Delícia. Então tá, é isso. Terminamos o episódio fofocando sobre a vida alheia. E é sobre isso, no fim. Sobre o salsão do carrinho do mercado. É isso, até semana que vem. Beijos.
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.